Bom dia, moçada do 9º ano. Vamos dando continuidade aos nossos conteúdos sobre o continente asiático. Nas primeiras aulas a gente trabalhou a parte da regionalização da Ásia, umas características gerais do continente. E hoje nós vamos dar uma atenção maior à questão econômica, trabalhando ali num processo amplo, a área que é onde a economia mais cresce hoje no mundo, que é o Pacífico, e especialmente países da Ásia. Tá? Vamos passar um pouquinho a respeito de cada uma dessas potências emergentes, e outras até desenvolvidas, que é o caso do Japão. Vamos falar um pouquinho agora, e nas próximas aulas a gente vai dar também uma atenção maior especificamente a determinados países, como a China, como o próprio Japão, como os tigres asiáticos, etc. Então vamos lá, galera. Traz para a gente aqui alguns dados do Extremo Oriente, em especial a China, país que viveu grandes mudanças no século XX, inicialmente devido à Revolução Socialista em 49, e uma série de tentativas de industrialização do país, ainda na década de 50, e a partir mais precisamente da década de 60, quando a gente fala aí do projeto das 4 modernizações do país, um salto para frente, você tem de fato uma política industrial que vai colher resultados já nas décadas seguintes, de modo que a China hoje se torna a segunda maior economia do mundo, devido, obviamente, uma abertura também ao capitalismo nas zonas econômicas especiais, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ok? Na verdade agora, você tem, a partir da década de 80, cidades litorâneas da China que vão se abrir ao capitalismo, chamadas zonas econômicas especiais, ZEEs, do qual ali você teve a abertura, a entrada de multinacionais, de modo que o capitalismo chinês se transformou com essa perspectiva. Trata-se de um mercado consumidor de mais de 1 bilhão de pessoas. Então, mesmo com grandes restrições do ponto de vista político, por se tratar ainda de um país socialista do ponto de vista político, não na economia, e você ter também algumas restrições devido a isso, você tem uma procura da década de 80, 90 até os dias atuais, uma grande procura pela abertura de multinacionais europeias, americanas, japonesas na China, gerando muito emprego, mão de obra muito barata, matéria-prima muito barata, de modo que você tem um crescimento ali ininterrupto da economia chinesa durante esse período, ok? E hoje, obviamente, vai despontar aí como uma grande rival dos Estados Unidos no mercado internacional, inclusive, porque a entrada dessas multinacionais também facilitou o desenvolvimento das indústrias chinesas, ou seja, isso possibilitou que a China também desenvolvesse a sua própria indústria nacional, e aí hoje você consegue ter, inclusive, vislumbrar algumas marcas chinesas que hoje estão no mundo, a Chery, por exemplo, a Xiaomi, a Huawei, entre outros. Tem algumas questões políticas ali, a tensão entre a China e Taiwan, desde ali a sua independência, uma política de filho único da China para controlar a explosão demográfica, entre outras coisas. É importante destacar o papel da China como o grande dos BRICS, do bloco dos países emergentes do mundo. A China aí possui uma economia monstruosa, e lidera esse grupo, obviamente, ao qual o Brasil faz parte. Alguns dados aqui econômicos a respeito dos BRICS atualmente. A China figurando ali como segunda economia já em 2025, ali a proporção, a ideia é essa. Bom, vamos lá.
tem algumas características, né, regionais, acesso a matérias-primas, etc. Beleza. Bom, aqui o mapa da China, né? Que é um dos maiores países do mundo também. Vamos lá. Aqui é a localização, né, inclusive das empresas das áreas industriais chinesas, né, sempre o litoral. No interior você também tem desertos, né, na China, e a produção agrícola também localizada no interior do país. Então, vamos partir para o Japão. O Japão, uma potência que foi o primeiro país a se industrializar na Ásia, isso ainda no final do século XIX, né, no momento ali da era Meiji, como está sendo ali no texto vinculada. Tá? O Japão vai participar do processo de segunda revolução industrial, né, de modo que o Japão, para conseguir inclusive desenvolver sua indústria, né, nesse momento vai desenvolver uma política militar muito forte, tá, participando de 2 grandes guerras inclusive, porque o Japão necessita muito de matérias-primas, de combustível, etc. E com a ocupação desses territórios, principalmente na Ásia, ali no Pacífico, né, ele conseguiu desenvolver a sua indústria, no qual a gente vai verificar agora algumas informações. O Japão, durante muito tempo, foi a segunda economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Okay? Então, há pouquíssimo tempo, ela foi superada pela China. E a grande questão da economia japonesa é o mercado externo. O Japão possui grandes marcas industriais em diversos setores, né, uma diversidade absurda na industrialização japonesa, e o forte da sua economia é a exportação, né, já que o mercado interno japonês não é tão atraente. Aqui os grandes conglomerados econômicos, né, que surgiram no Japão, os zaibatsus, né, com a ajuda do governo japonês, que desenvolveu essas grandes marcas aí que são conhecidas no mundo inteiro, né, grandes multinacionais japonesas, bem como fortes bancos que dão toda uma solidez econômica ao Japão. Os tigres asiáticos. Pessoal, essa região da Ásia, esses países que a gente vai citar agora, são países que cresceram muito economicamente a partir da década de 70. Por isso eles foram chamados dos grandes tigres, né, dos tigres asiáticos, né, que foram eles, Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan. E o fizeram desenvolvendo uma atividade industrial muito moderna, tá, copiando o modelo japonês de produção, inclusive, tá, e em pouquíssimo tempo esses países passaram a se destacar a partir já da década de 90 e início do século 21, tá, como países que se desenvolveram muito economicamente e, por consequência, melhoraram grandemente o seu IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, do qual a gente pode considerar, pelo menos já, Coreia do Sul e Singapura, né, como países desenvolvidos, devido ao excelente IDH que esses países estão conquistando atualmente, do qual eu citei aqui, IDH muito alto, tá, muito por consequência do desenvolvimento econômico, mas, né, diferente do Brasil, por exemplo, do qual a gente vive uma grande desigualdade social, grandes investimentos nos setores de educação e saúde que promoveram essas melhorias. Você tem aqui imagem de algumas cidades, né, Hong Kong, Singapura, Taiwan e Coreia do Sul. O pessoal do BTS aí. Então aqui ele fala a respeito dos novos tigres, né, países também que começaram mais recentemente, né, a partir da década de 80, 90, copiar o modelo dos tigres asiáticos. Tá? Por isso são chamados novos tigres, em que hoje são áreas de grande desenvolvimento econômico. Né? Fazem parte dos novos tigres a Indonésia, o Vietnã, Filipinas, Taiwan e Malásia. Tá? Então países que hoje vêm se superando
desenvolvendo sua economia, principalmente a área industrial e, por consequência, melhorando seu IDH. Bom, uma outra potência asiática é a Índia, também com população que está acima de 1 bilhão de seres humanos, que faz do mercado consumidor absurdo, mesmo sabendo de toda a questão, né, da social indiana, que é desigual por conta principalmente da religião, tá, que é o sistema de castas, que não é oficial, mas é cultural no país. Mas você tem a Índia hoje um país que cresce muito, não só pelo mercado consumidor, mas principalmente nos setores da informática, tá, nos setores do entretenimento e no setor industrial. Então, o segundo grande, né, dos BRICS, depois da China, seria a Índia. Nem bem como a sua produção agrícola, né, que é extremamente necessária para poder atender o consumo de mais de 1 bilhão de seres humanos. Aqui a questão da pecuária. E aqui ele traz informações para a gente da Rússia, até porque boa parte da Rússia fica, né, na parte asiática. É óbvio que a gente já trabalhou um pouquinho isso quando falamos da Rússia europeia, tá? Mas aqui ele traz para a gente alguns dados, né, da economia, então não precisa a gente aprofundar tanto, porque já trabalhamos a Rússia no bimestre anterior. Questão agrícola, florestal, energética. A gente sabe que a Rússia é uma potência energética, produção de gás, produção de petróleo e também de minerais, principalmente o minério de ferro, que é o maior produtor do mundo. O Oriente Médio, né, que nós sabemos, uma área muito forte na produção de petróleo, né, os países com maiores reservas estão ali, tá? Obviamente que o preço do petróleo vem caindo muito no mercado internacional, o que obviamente afetou um pouquinho a economia desses países, porém, né, você ainda tem gigantes, né, como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, o Iraque, como grandes produtores de petróleo. Aqui isso fica demonstrado para a gente. A produção do Oriente Médio é mais de 63%. Tá? Então o consumo é onde se mais encontra petróleo no mundo. Aqui um dado aqui, fluxo comercial de petróleo. Somente a Europa e Estados Unidos são os maiores consumidores. E é isso, galera. A próxima aula a gente vai aprofundar um pouquinho mais cada um desses países, né? Essa aula foi uma aula mais em âmbito geral do continente asiático. Tá? Aguardo vocês na quarta-feira para o nosso encontro ao vivo, né? Para tirar dúvidas, e vamos prosseguindo aí com o nosso terceiro bimestre, beleza? Grande abraço a todos.